Mateus 13, de 1 a 23, nós podemos ler assim: Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Amém? O capítulo 13 de Mateus, ele nos apresenta uma sequência de 8 parábolas que Jesus conta. Se nós contarmos, tem essa do semeador e mais 7, só no capítulo 13 de Mateus. E essa é uma passagem que diz que Jesus estava em casa. Ele começa no versículo 1 aí, dizendo: tendo Jesus saído de casa. Ele estava dentro de casa. Ele estava um tempo lá naquela região da Galileia, junto ao mar de Tiberíades. E aí, aquela casa que ele ficava, que geralmente era a casa ali de Pedro, que ele costumava ficar ali à beira-mar, onde ali tinha os pescadores, os barcos de pesca. A Bíblia diz que começou, esse capítulo ele foca que Jesus sai de casa e vai em direção à praia. Ele se assentou junto ao mar. Jesus sentou ali na beira da praia, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Ele foi para o mar, ali ele sentou na beira do mar, começou a juntar pessoas, até que juntou gente suficiente para Jesus não poder mais ensinar ali. E era o que eu estava falando no começo.
Hoje nós temos tecnologia, nós temos microfone, nós temos uma forma de, se tiver uma multidão de pessoas, nós pregarmos através de um alto-falante. Isso dá para fazer, naquela época não tinha. Então Jesus aqui, ele se vale de uma estratégia. O que ele fez? Ele pegou um barco e foi para dentro do barco. E ali do barco ele falava em direção à beira da praia. E as pessoas ficaram todas em pé ali na areia para ouvir o que ele falava. E naturalmente, não sei se você já percebeu, todo mundo aqui já foi na praia, né? Todos já foram, né? Não sei se você percebeu que na praia, o vento, ele sopra da água para você que está na areia. Você pode ver, o vento sempre sopra de lá para cá. Então Jesus ficando de costas para o vento, quando ele fala, a propagação do som em favor do vento é muito maior do que se ele estivesse contra o vento. É uma estratégia. Outra estratégia é você subir num monte, num lugar alto e falar para quem está baixo e mais abaixo. Era outra estratégia que Jesus usava, uma forma de alcançar a voz dele mais pessoas. E aí é necessário silêncio completo. Mas Jesus, você pode ver, quando você está na praia, você quer chamar alguém que está dentro da água? Você já tentou fazer isso? Vem para cá, mais para cá, é hora de almoçar, vamos embora. Eu não sei se é ruim mesmo por causa que você está falando contra o vento, se a pessoa finge que não está ouvindo, né? Porque não quer sair da água, é ou não é? Mas você já tentou? É difícil. Agora quem está lá dentro, se dá um grito, você escuta com mais facilidade. É mais fácil ouvir o som que vem a favor do vento do que o que vai contra o vento. E Jesus faz isso, ele entra num barco, porque ele vai pregar. E a Bíblia diz aqui no versículo 3, que ele falou de muitas coisas por parábolas, muitas, não foram poucas. Eu acredito até que a Bíblia, tendo registrado 8 parábolas, ele deve ter falado muito mais coisas, mas ele falou muitas coisas por parábolas. O que a Bíblia registra são essas que nós vamos ler no decorrer dos próximos dias. Mas ele começa dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Semeador é um homem que planta, um homem que lança sementes na terra. Ele está falando, esse homem, ele saiu a semear. Naquela época, o semeador, o que ele fazia? Eles tinham tipo uma bolsa que você pendurava no ombro, e essa bolsa, ela tinha uma abertura que ele enchia de sementes. Ali talvez ele levasse uns 3, 4 quilos de semente pendurado ali no ombro, e ali ele colocava a mão dentro daquela sacola e ia jogando as sementes. Ele lançava. Era assim que o semeador fazia. Lógico que, obviamente, antes abria um sulco na terra, eles passavam um arado, depois eles cavavam um sulco, que é um buraco mais fundo, e ali ele lançava as sementes. Depois tinha que cobrir aquelas sementes. As sementes seriam cobertas naquele lugar. E Jesus começa contando essa parábola de algo corriqueiro, algo que para eles era comum, eles estavam acostumados, isso era parte do dia a dia. Eles viviam da agricultura, eles viviam de plantio. A nação de Israel foi uma nação que cresceu em cima de plantio e colheitas. Inclusive a bênção do Senhor vinha sobre as colheitas. Quando ele fala que por causa deles, ele repreenderia o devorador, o gafanhoto, o lacustra, que eram insetos que comiam a vegetação, que comiam os frutos, que comiam aquilo que eles plantavam. Deus está falando, quando ele falava de prosperidade, de chuva, a chuva serôdia, a chuva temporã, era uma chuva que traria prosperidade na colheita, na lavoura. Eles estavam acostumados a ver plantio, isso era comum, era do dia a dia daquela nação. Então Jesus, ele começa uma parábola de algo que todo mundo conhece, mas o jeito que ele fala aqui, da forma superficial, quer dizer, só contando a parábola, ninguém entende nada. E algo que é óbvio, algo talvez que muitas pessoas nunca nem tinham observado. As pessoas, elas estavam acostumadas a ver plantio, elas já tinham visto essas coisas, mas talvez elas nunca tinham atinado para elas. E Jesus sempre foi muito observador. E ele começa a contar a história de um semeador. Então essa parábola é focando o que acontece com cada solo que essa semente vai cair. Então Jesus começa, né? Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. O que é o pé do caminho? O pé do caminho não é aquela terra preparada. Não é aquela terra que foi adubada, que passou o arado. O arado ele revolve toda a terra. Ele deixa a terra macia, mole, fofa. Não, o pé do caminho é onde o semeador anda, onde ele fica indo e voltando, onde as pessoas que vão colher o plantio
plantando. Então ao pé do caminho a terra é dura, a terra não é propícia para receber semente, aonde você pisa. Se você começar a andar em cima da terra, a terra fica dura, muito dura. Fica ou não fica? Fica muito dura. Então ao pé do caminho é uma terra dura, mas o semeador está lançando a semente. E ele falou que uma parte dela caiu ao pé do caminho. O semeador, ele não queria que essa semente caísse ao pé do caminho. Por quê? Porque não é o objetivo que a semente caia ali. Mas uma parte cai, não tem jeito. Por mais que o semeador, se ele quiser ficar jogando de pouquinho no lugar certo, o trabalho não rende. Você concorda, queridos? Se você ficar ali, calma aí, para não cair do lado, eu vou jogar de pouquinho. Não, ele cata, joga longe, um monte. O trabalho é urgente. O trabalho precisa de ser feito de uma maneira prática e rápida. Eu não posso ficar com muito detalhe. Se cair à beira do caminho, caiu. Vocês estão entendendo? É isso que Jesus está falando. Uma parte caiu e caía, era natural. Isso acontece no processo de semeadura. Quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. Então as aves, quando já vinha um semeador começando a semear, adivinha o que elas faziam? Elas ficavam em volta. As aves ficavam em cima das árvores, ficavam próximas. Por quê? Oba! Vai cair semente à beira do caminho, nós vamos comer. Vocês já viram barco de pesca? Quando está chegando com a rede, quando vai recolher os peixes, como fica de pássaro? Tem uns pássaros grandes, gaivotas, eles ficam tudo em volta. Por quê? Porque sempre tem um peixe ruim, um peixe que eles descartam, ou fica ali no barco, eles vêm, pegam e saem voando. Os pescadores têm que ficar expulsando os pássaros. É natural, os pássaros, eles se aproveitam. E o pássaro na Bíblia, nós vamos ver que eles têm uma figura própria que os representam. Na realidade, Jesus usou os pássaros por quê? Primeiro que era verdade. Quando cai a semente à beira do caminho, o semeador continua andando. Como a semente não caiu na terra e ela não foi enterrada, os pássaros comem. Foi o que Jesus falou. E aí quem ouviu isso falou, legal, o que tem de mais nisso? Mas ele continua. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Inclusive, é a passagem do versículo 4, voltando aqui no versículo 4, que fala que caiu ao pé do caminho, não sei se em Marcos ou Lucas, ele fala que os homens pisaram a semente. Às vezes o próprio semeador, ele foi jogando, caiu na frente dele, ele continuou andando e pisou naquela semente. Os homens pisaram e vieram as aves e comeram. E uma segunda parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Tinha uma parte ali do terreno que tinha pedra. Tinha um solo que tinha pedras. E não tinha muita terra, era terra misturada com muita pedra. E ele fala que essa logo nasceu rápido. Não demorou para nascer, ela brotou muito rápido. Por quê? Vocês já viram feijão? Às vezes você bobeia com feijão, no feijão. Você deixa lá o grãozinho de feijão, esquece ele lá em cima da mesa, em algum lugar, ele pega umidade, quando você vê, o feijão brotou. É facinho. Trabalho de escola, a professora manda o aluno colocar lá um algodãozinho com água, feijãozinho dentro, brota fácil, cresce rápido. Por quê? Porque não tem terra. A raiz, ela não tem dificuldade de se aprofundar, então brota rápido, cresce rápido. E Jesus observou essas coisas. E ele falou, as que caíram em cima dos pedregais, brotou muito rápido. Mas olha que interessante. Logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas, ele fala no versículo 6, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz, veio o sol. A plantinha não estava preparada, ela não tinha fundamento, não tinha terra. O sol fez com que ela secou e não vingou, morreu. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Ele fala, outra, quando ele jogou, caiu num canto lá, caiu num solo que tinha já espinheiros. Os espinheiros já existiam ali. E o espinheiro, queridos, ele se enrosca todo. E quando cai a semente ali, ela até cresce. Ele falou, os espinhos cresceram e sufocaram essa semente. Ela pode até brotar, mas não vai vingar, porque os espinhos não deixam ela crescer. Outra caiu em terra boa e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Então ele diz que finalmente uma parte da semente que ele lança cai num solo bom. E nesse solo, algumas sementes vão dar 100, outras vão dar 60
e outras vão dar 30. Por um, né? Você planta uma semente, colhe 100. Outro, você plantou uma semente, colheu 60. Outra, você plantou e colheu 30. Então, primeiro, essa história, ela não fala nada sobre a qualidade do semeador. Não é a hora, Jesus não quer falar disso. O semeador está semeando, ele está lançando sementes. Nosso foco não é o semeador. A semente também, ele não falou se a semente é boa ou ruim. Ele falou que a semente cai e brota. Então é uma semente que funciona. E depois as que caem no solo bom, nós vamos ver que algumas sementes vão dar 100 por um, outras vão dar 60, outras 30. Ele deixa para falar da qualidade da semente no final. Mas também não é o foco. Não importa. Do solo bom, as sementes que brotarem, algumas vão dar mais, outras mais ou menos e outras poucas. Mas aqui você vê claramente que o que faz a diferença em tudo isso é o solo. O solo. Aqui cai à beira do caminho. A beira do caminho é um tipo de solo. Aqui cai no solo pedregoso é um outro tipo. Vai acontecer outra coisa. Aqui cai no solo com espinhos é um outro solo. E aqui cai no solo bom. Jesus mostra 4 tipos de solos. E aqui aparece um diálogo todo. Os discípulos, eles não entenderam. Na realidade, ninguém sabia o que ele queria dizer. Ninguém. Por isso que essa é uma das poucas parábolas que ele explica. Ele vai explicar no resto do capítulo o que significa. Porque eles não conseguiram entender, ninguém ligou. E eu e você, nós só sabemos do que ele está falando. Nós só sabemos porque ele explicou também. Porque se ele não tivesse explicado, o que ia ter de teoria para tentar explicar o que ia ter de pregador querendo dizer o que era e o que não era? Por isso que ele explicou. E os apóstolos, inconformados com isso, no versículo 10, eles perguntam, por que o Senhor fala para eles por parábolas? E é interessante, os discípulos não entenderam. Eles vão falar, por que o Senhor está falando para as pessoas? Eles ficaram quietos, tipo, nós entendemos, mas por que o Senhor está falando para eles? E é conversa, viu, queridos? Ninguém entendeu, eles não entenderam. E Jesus fala, para vocês, eu quero ser revelado, eu quero me revelar os mistérios do reino dos céus, mas eles não. Jesus, ele fala, para vocês eu revelo, para eles não. Eles vieram com essa conversa, por que o Senhor fala para eles com parábolas? Porque para eles eu não quero que eles saibam. E vocês, como entenderam, para vocês está revelado o mistério. Só que aí na conversa, os discípulos vão dando a entender que eles não entenderam. E Jesus aqui ele cita o profeta Isaías, dizendo, como Isaías disse, esse povo tem um coração duro. Ele fala, para vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não. Então, Jesus aqui ele cita o profeta Isaías, quando Isaías diz lá que as pessoas, Israel estava com o coração endurecido, o coração daquele povo estava duro, e eles não queriam ouvir, eles tinham o ouvido endurecido, o coração endurecido, e eles mesmo ouvindo, eles não compreendiam, e mesmo vendo, eles não enxergavam. É isso que Jesus cita aqui, até o versículo 15, ele fala, porque quando isso acontecer, quando eles tiverem bons olhos, e eles verem o que precisa ser visto, e quando eles tiverem bons ouvidos, e ouvirem o que precisa ser ouvido, aí eles vão se converter, e eu vou curá-los. Esse povo, ele tem um problema, o povo é duro, coração duro, mas ele fala versículo 16, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Nessa manhã eu quero perguntar para você, será que os nossos olhos têm visto? Será que os nossos ouvidos têm ouvido verdadeiramente o que Deus tem dito em sua palavra? Ou será que nós vemos só o que nos interessa? Ou será que nós ouvimos somente o que nos interessa? O que nós podemos dizer disso? Será que o nosso coração ele está aberto para aquilo que Deus quer ministrar na nossa vida? Ou será que o nosso coração está fechado, endurecido? Muitas vezes a pessoa fala, meu coração está aberto, meu coração não está endurecido. Mas as atitudes, muitas vezes as nossas atitudes são de pessoas que estão com o coração fechado para as coisas que Deus diz. Nós não conseguimos compreender, nós não abrimos o nosso coração. E aí Jesus ainda fala para eles no versículo 17, bem, em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes. Ele está falando, quantos profetas do Antigo Testamento, quantos homens quiseram ver o que vocês estão vendo, quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo. Ele está falando, quantos deles queriam estar aqui agora hoje, ouvindo a Jesus,
podendo tocar nele, podendo aprender. Quantos homens, e eles não puderam. E aí ele decide traduzir a parábola para os discípulos no versículo 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Jesus chamou de parábola do semeador. E ele fala assim, versículo 19. Lá em Marcos e em Lucas, depois quando você for estudar essa passagem, você vai ver que o semeador, ele fala, que aqui em Mateus ele não fala, mas lá em Marcos e Lucas ele fala que o semeador é aquele que prega a palavra de Deus. Jesus fala isso, o semeador é aquele que prega a palavra de Deus, e a semente é a palavra de Deus. Então isso aqui é a semente. Essa é a semente, e o pregador é o semeador. Jesus começa traduzindo a parábola dessa forma. A Bíblia é a semente, e o semeador é o pregador. Então o que ele está fazendo? O semeador sai por aí pregando a palavra. Ele sai falando. Hoje nós podemos semear através da internet, através do rádio, através da televisão, através de panfleto, através de coisas que você escreve. Hoje nós estamos semeando a palavra não só aqui no púlpito, nós temos o projeto, nós estamos nos reunindo nos lares e tem sido uma bênção. A reunião nos lares que nós fazemos é um objetivo da pessoa que vem na igreja. Ela lá na casa, lá onde eles estão se reunindo, eles se fortalecerem, porque 1 hora de pregação, 50 minutos de pregação aqui não é suficiente. Então é importante que os irmãos se reúnam um dia, 1 ou 2 ou 3 dias depois, para discutir a palavra, para aprender, para aprofundar o conhecimento. As pessoas estão lá nos lares, é lógico, vem pessoas pela primeira vez, pessoas novas, esse trabalho acaba trazendo pessoas para a igreja também. Mas o objetivo principal é que essa palavra que foi semeada no solo, lá nas casas, ela aprofunde mais ainda no solo. E ali ela seja adubada. Vocês estão entendendo? Isso é semear, é lançar sementes. Eu posso lançar uma semente aqui e continuar o processo da semeadura lá nos lares. Por isso que é importante. Se você não faz parte de um grupo de estudos, queridos, faça parte. Isso é para a igreja, isso é para quem já é crente. E se acontecer de alguém que não é crente, alguém que não conhece a Jesus ir lá no estudo, amém? Ele vai ouvir a palavra lá com os irmãos, ele vai aprender. E aí um dia pode ser que a pessoa queira também estar aqui conosco. Mas esse é o objetivo, é lançarmos sementes no coração das pessoas que têm que ouvir. Solo bom. É isso que Jesus vai falar. O semeador é o pregador, a semente é a palavra de Deus. E aqui ele continua, versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo. Olha só. Aí de novo eu reforço a importância dos estudos nos lares. Porque às vezes nós falamos uma vez aqui e a pessoa não entendeu. Quantas vezes eu ouço alguém vir me contar, aquele dia eu ouvi uma mensagem, puxa, a mensagem falou comigo, eu entendi isso. Eu falo, nossa, não é nada do que foi pregado. Não é nada. Eu entendi que é exatamente para eu fazer isso. E a palavra falava o contrário. E a pessoa entende de um jeito. Por isso que é importante se reunir. Por quê? Porque muitas vezes vai acontecer isso. Se não tiver esse reencontro nos lares, essa semente caiu à beira do caminho. E as aves vão comer. Se perde. A importância de ir lá no lar é às vezes pegar a semente que caiu na beira do caminho e colocar no lugar certo. O irmão em Cristo. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a entende. Jesus está falando essa semente que cai à beira do caminho, ele é a pessoa que recebeu a pregação, a palavra do reino, ele foca do reino. Não é qualquer palavra, é a palavra que faz com que a pessoa tenha um encontro com o Senhor, que ela se converta, que ela seja salva. Se ela não entende, ele fala, vem o maligno. Maligno, aqui está escrito maligno. Se você ler em Marcos, ele está falando Satanás. E em Lucas, está falando diabo. Cada um traduziu de uma forma. E o Espírito Santo fez isso de propósito, para que você saiba que Satanás é o diabo e ele é chamado de maligno. Ele está falando, quando alguém ouve a palavra de Deus e não entende, é a primeira oportunidade para que Satanás, o diabo, o maligno, arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Ele vai falar disso.
Então eu não falei para vocês que quando o semeador começa a semear, as aves já ficam voando, esperando que sementes caiam à beira do caminho para elas comerem? Pois é, no reino espiritual, quando a palavra de Deus começa a ser pregada, pode ter certeza que o maligno fica em volta. O maligno quer fazer com que a pessoa perca a oportunidade ou de entender, ou de ouvir. Ele faz até pessoas dormirem na hora da mensagem. Eu sei que a pessoa está com sono, ele só faz dar mais sono. Ele só faz a pessoa ficar dispersa. Criança às vezes faz barulho, a mãe fica com a criança no salão, a mãe cutuca, às vezes acontece alguma coisa, enfim, ele quer roubar, às vezes o microfone fica falhando, né? Não estou falando que é Satanás que faz, não. Eu estou falando que se nós não tomarmos cuidado, os defeitos, a falta de concentração, um barulho, tudo isso tira a atenção. E o maligno não quer que as pessoas recebam essa palavra. Ele não quer, eles são aves que estão esperando a semente cair no lugar que dê bobeira para elas devorarem. Então nós temos que entender, Jesus está falando, o nosso coração às vezes pode ser uma beira do caminho. Quando que o meu e o seu coração é esse, a beira do caminho? Quando nós não entendemos o que foi pregado. Caiu à beira do caminho, veio o maligno, roubou. Não vai acontecer nada na vida da pessoa. Aquela palavra não traz vida, aquela palavra não traz transformação. Tem pessoas que o coração dela é o solo à beira do caminho há muitos anos. A pessoa está dentro da igreja há 20 anos. E o coração dela é tão duro quanto a beira do caminho. A semente cai ali, o maligno rouba. Não entra, não produz vida, não transforma, não faz a pessoa ser uma nova criatura. Ela não nasce de novo. Ela está sempre vivendo as mesmas coisas. Ela tem sempre os mesmos pensamentos. Ela está sempre distante de Deus. Aí pessoas que vêm chegando por último, têm tido experiências magníficas com o Senhor, contado coisas maravilhosas, e a pessoa não entende. Ela acha que é exagero. Eu já vi pessoa antiga de igreja ficar com raiva de gente nova, que ela não se conforma da pessoa estar toda feliz com Jesus, e ela fica com inveja, ela fica com raiva. Por quê? Porque ela está 40 anos e não acontece nada com ela. Só que ela não sabe que o coração dela é um solo duro, pisado pelos homens, e a semente não entra, e o maligno rouba. E o irmãozinho que chegou agora, o solo dele é diferente. A semente que está caindo lá está brotando e está dando fruto. Qual é o nosso solo, o nosso coração? Será que o meu coração é um coração tão duro assim, que a palavra não entra, que não muda? Eu nunca entendi nada. Eu leio a Bíblia, eu leio e não entendo nada. Essa palavra não fala comigo. Eu não sei o que acontece. Eu estou sempre do mesmo jeito. É o solo, à beira do caminho. O solo duro, pisado pelos homens. Foi o que Jesus falou. Mas o semeador continuou semeando. Não tem problema que algumas pessoas não entendam. A pregação tem que acontecer. Vocês concordam que aqui, eu tenho certeza que tem todo tipo de solo. Todo. Eu não posso ficar escolhendo. Se eu identificar aquele solo ali, ó, se eu falar assim para a irmãzinha, esse solo aqui é bom. Eu não posso fazer isso. Eu não sei. O meu solo é à beira do caminho. Não adianta nem pregar para mim que o maligno vai levar embora. Eu não entendo. Não posso. Aqui estão todos os solos. Eu tenho que lançar a semente. O semeador tem que jogar. E se caiu no seu coração, o seu solo for bom, vai dar fruto. E se não for, meu irmão, não vai. Não é o semeador que fica observando o solo. É a própria, e nem a semente é lançada. A mesma semente está sendo lançada aqui, ó. Algumas pessoas vão sair daqui hoje e não vai mudar nada. Não vai acontecer nada de diferente na vida delas. Essa palavra não vai mexer com elas, não vai criar dentro do coração delas nenhum desejo de mudança. Não vai. Porque caiu à beira do caminho. Essa palavra, às vezes a pessoa vai pensar que outro deveria estar aqui para ouvir isso. Fulano precisava ouvir isso. Pois é, um coração que é à beira do caminho. Não é para mim, é para os outros. Se fulano tivesse aqui, ele precisava ouvir, mas é para mim, meu irmão. A palavra de Deus fala comigo. Mas Jesus continua, versículo 20. O que foi semeado em pedregais, o que aconteceu no pedregais? Ela brotou rápido, saiu o sol e queimou. Ele está falando, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Ele fica feliz, puxa, que palavra, hoje Deus falou comigo. A pessoa até aplaude, sabe aquelas pessoas que aplaudem? Nossa, que bênção, hoje a palavra, Deus falou comigo, toda empolgada. Mas ele fala que acontece um negócio nessa turma aí. Não tem raiz em si mesma.
é fogo de palha, é uma emoção. Emoção é diferente de convicção. Às vezes as pessoas são convertidas na palavra e elas não, às vezes nem se emocionam, mas aquilo traz uma convicção tão grande dentro delas, de pecado, traz uma convicção tão grande, eu preciso mudar de vida, e essa convicção é real. E tem pessoas que se emocionam, tem pessoa que às vezes sente uma emoção tremenda, e no dia seguinte ela nem lembra o que foi pregado. Vocês estão me entendendo? Essa é que caiu entre os pedregais. Não tem raiz em si mesmo, versículo 21, antes é de pouca duração, dura pouco, é uma plantinha que não vai durar muito, é igual cogumelo. Cogumelo, depois que chove lá no jardim, aparece um cogumelo, 2 dias depois morreu, é igual. Essas que nascem sob pedregais são fogos de palha, são pessoas que, nossa, que bênção, gostei, daqui uns dias você fala, cadê o irmão? Você liga para o irmão, meu irmão, o que está acontecendo? Estou fraco, não sei e tal. A pessoa vem aqui e se acredita que vai ser o próximo pregador, e daqui a pouco a pessoa está lá, não crê mais, não quer mais saber. Ele está falando, tem gente que acontece isso, Jesus está falando isso. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Ele está falando dessas pessoas. A semente que cai nos pedregais é uma pessoa que recebe a palavra com alegria, ela até num primeiro momento, todo mundo acha que ela se converteu, mas ela passa pelo primeiro problema, a primeira angústia, a primeira perseguição porque ela se converteu, alguém vira a cara para ela porque agora ela é crente, alguém começa a persegui-la porque ela agora quer fazer o que é certo, não o que é errado, ela não suporta, e morre a fé dela, não prospera, ela não se converteu. Versículo 22, o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ele ouve, ele num primeiro momento ele aceita, num primeiro momento ele gosta, ele começa a querer caminhar por isso, mas aí vem algo, aquele solo já tinha espinhos plantados, o solo não foi preparado. E aqui Jesus não está falando que o semeador fez errado, o semeador está semeando, só que uma parte da palavra pregada vai chegar no ouvido de pessoas que estão envolvidas demais com o mundo, ela tem muitos desejos do mundo, ela tem muitas coisas que ela quer fazer lá fora, igual as pessoas, então sabe o que vai acontecer? Nada. Essa palavra vai ser sufocada pelo mundanismo, por aquilo que a pessoa quer viver lá fora, a vida dela lá fora vai sufocar o evangelho, e não vai prosperar. Está vendo? Jesus sabe de todas as coisas, Ele conhece cada coração, corações com espinho. O que é o espinho? Ele fala, cuidados deste mundo, cuidados. O cuidado deste mundo não é ruim, desde que ele não sufoque a sua fé. Ah, mas eu tenho que resolver uma coisa. Ah, eu não tenho tempo porque eu tenho que fazer tal coisa. Cuidados desse mundo. Alguns homens se aproximaram de Jesus e disseram para ele, Senhor, eu quero te seguir, mas antes eu tenho que fazer isso, antes eu tenho que fazer aquilo. Jesus falou, ó, se você tem que fazer essas coisas antes, vai lá fazer e me esquece. Vai lá, cuida do que você tem que cuidar, mas me esquece. Me esquece, não dá para fazer os dois. Ou cuida das coisas do mundo, ou anda com Jesus. Lógico, você tem que trabalhar? Tem, eu trabalho. Você tem que cuidar da família? Tem, eu também tenho. Tem um monte de coisa para resolver, tem conta para pagar, isso não é desculpa para dar calote, viu, meu irmão? Jesus falou para eu não cuidar das coisas desse mundo, então não vou mais pagar minhas contas. Isso é um mau testemunho, não tem nada a ver com isso. Cuidar das coisas do mundo é você dizer para Deus que você não pode fazer mais, que você não pode segui-lo mais de perto, ou que você não pode ser um crente de verdade porque você tem compromissos lá fora. Tem gente que tem coisas lá fora que impede ela de entrar no reino dos céus, e ela não abre mão. É disso que Jesus está falando. Esses espinhos, compromissos lá fora que nos impedem de nos convertermos, que nos impede de servirmos a Deus de verdade. Essas coisas vão sufocar aquela palavra que foi semeada naquele coração. Compromissos que não são coisas de Deus. Coisas, você pode ter compromisso, querido, eu quero deixar bem claro, desde que esses compromissos não vão te impedir de entrar no reino dos céus.
Cuidado com os compromissos, os cuidados do mundo e a sedução das riquezas. A sedução das riquezas também fazem com que a palavra do evangelho ela seja infrutífera. E o que é a sedução? Sedução é você ser atraído pelas riquezas. A Bíblia diz que aqueles que querem enriquecer, eles caem em laço. Paulo fala isso, Tiago fala sobre essas coisas, que os ricos desse mundo, eles aprendam a conviver com a riqueza. Quem já é rico, quando se converte, é mais difícil do que o pobre. O pobre consegue servir a Deus melhor que o rico. Por quê? Porque o rico vive na sedução das riquezas. E o pobre que quer ser rico? Que está lutando com todas as forças, eu tenho que ter, eu tenho que conquistar. Esse, meu irmão, é uma das coisas mais difíceis de ter um encontro com Deus. Jesus falou, é impossível para um homem servir a Deus e a mamon. Ou ele vai agradar um, ou vai agradar o outro. Não tem como. Ele falou, é impossível. Impossível. Ah, mas tem gente que vai na igreja porque quer prosperar, ouviu o testemunho lá da pessoa andando de iate na televisão, aí ele foi porque ele quer isso. Meu irmão, você vai no máximo encontrar o que você está buscando. No máximo. Por que eu digo no máximo? Porque talvez, pode ser que a pessoa até prospere, enriqueça, não por causa do evangelho, mas por causa da determinação, da perseverança. Mas evangelho do reino e salvação, ela não vai encontrar, muito difícil, porque são espinhos no coração da pessoa, que vão sufocar a palavra. E aí Jesus, ele fala, sufocam a palavra e fiquem infrutífera. Mas no versículo 23 ele conclui a parábola. Mas o que foi semeado em boa terra, é o que ouve e compreende a palavra. E aí qual que é a prova? Que ele ouviu e compreendeu. Ele dá fruto. Dá fruto. Jesus disse que quem ouve e compreende dá fruto. E não é fruto ruim. Porque está cheio de gente dando fruto ruim. É fruto bom. Frutos de justiça. Jesus falou, eu sou a videira e vós sois as varas, e aquele que está em mim não dá fruto, o Pai a corta e lança no fogo. O que é dar fruto, meu irmão? O que você entende por dar fruto? É a sua vida influenciar outras pessoas para Cristo. Se a sua vida não influencia outras pessoas para Cristo, você ainda não tem dado fruto. O que é mais o fruto? O fruto do Espírito. O fruto do Espírito é paz, longanimidade, amor incondicional, amor pelas pessoas que não merecem, mansidão, domínio próprio. Essas coisas são fruto do Espírito. Se isso está acontecendo na pessoa, se está dando fruto, significa que a pessoa está ouvindo a palavra e essa palavra tem dado fruto. Se a sua vida mudou, você é uma pessoa que não é mais como você era, você está vivendo para Deus de acordo com a Escritura, a sua vida realmente reflete o caráter de Cristo, a sua forma de se comportar influencia pessoas a quererem amar mais a Deus, você está dando fruto. Esse é o sintoma de uma pessoa que ouviu a palavra de Deus e entendeu. Ela entendeu, ela está dando fruto. Só que olha que interessante, um produz 100, outro produz 60 e outro produz 30. O próprio Senhor Jesus sabe que algumas pessoas vão dar mais ou menos fruto, mas ele não disse que não tem nenhuma que não vai dar fruto nenhum. Uma vez Jesus passou e ele viu uma figueira, e a Bíblia diz que não era a época de dar figos, e ele se aproximou da figueira e a Bíblia diz que ele procurou frutos nela. E não tinha, e ele amaldiçoou a figueira, ele falou, nunca mais nasça nada de ti. E no dia seguinte a figueira estava seca. Ele não fala aqui que alguns não darão fruto, por quê? Porque quem não dá fruto, a Bíblia diz que só serve para ser cortado e lançado fora. Nós temos que dar fruto, é o que é esperado de nós. Aqui Jesus falou de 4 solos, 4. Que ouve e não entende lhufas. E o maligno vem e rouba essa palavra não faz diferença na vida dela. Aquela palavra que foi pregada a semana passada te impactou, mudou o seu coração? Nem lembro o que foi pregado, não lembro, não mudou em nada. Meu irmão, o maligno roubou a tua palavra naquele dia, você perdeu. Será que a palavra que está sendo pregada hoje vai mexer com você? Será que essa palavra vai fazer você refletir, você se preocupar com a sua vida espiritual? Se não, não, essa palavra para mim não diz nada, meu irmão, está caindo no solo errado. O seu coração é uma beira do caminho. Mas também tem o pedregal, a pessoa fica até animada, mas aí vai embora. A hora que vem a luta lá fora,
ela não suporta. Ela fala: não aguento mais, não quero mais, não é isso que eu quero. Pedregais, coração cheio de pedra. Essas pedras estão lá, podem ser tiradas? Podem ser tiradas. Eu acredito, apesar de Jesus não falar isso, eu acredito que toda a terra é tratável. Se tem espinhos, nós podemos cortar os espinhos? Podemos adubar a terra? Sim. Nós podemos nos preocupar, um vai semeando e outro vem atrás pegando a semente que caiu na beira do caminho e vai jogando no lugar certo? Pode fazer. Talvez Jesus conta até essa parábola para nós refletirmos. O que fazermos? Eu tenho que fazer algo para tirar a pedra do coração, para que quando crescer a próxima semente, cresça com raiz. Eu tenho que ter alguém que me ajuda, indo atrás de mim, pegando a sementinha que caiu na beira do caminho e jogando no lugar certo, porque eu estou indo para frente, o semeador está lançando, eu preciso de um ajudante. Faz sentido? Faz sentido. Alguém precisa ir lá e cortar aqueles espinhos do coração. A pessoa tem que entender que ela tem que se desprender das coisas do mundo, dos cuidados da vida, da sedução das riquezas. Enquanto ela estiver presa a isso, pouca semente vai brotar nesse coração. Então alguém tem que ir lá, a pessoa tem que tratar esse solo. Mas Jesus disse que naturalmente tem solos bons, e alguns dão muito fruto, outros dão mais ou menos, e outros dão pouco. Mas nenhum fica sem dar fruto. Se não está dando fruto, é porque é um desses 3 solos anteriores. Nós temos que dar frutos. Jesus quer isso para a nossa vida. E é interessante que na parábola, ele usou algumas figuras. Por exemplo, ele disse que uma parte da semente caiu à beira do caminho. E ele falou lá em Marcos que os homens, Marcos ou Lucas, que os homens pisaram a semente. Então o homem, o ser humano, ele também pode pisar a palavra de Deus. As pessoas têm o poder de rejeitar naturalmente. Eu já não quero saber, essa palavra não me interessa. Pessoas que pisaram, mas o solo que recebe a palavra, que cai à beira do caminho, pelo fato da palavra ter sido pisada, pode ser o próprio pregador. O semeador, quando lança, ele mesmo sem querer pode pisar na semente. Pode. Ele pode. E a semente pisada não serve mais para brotar. Ela vai ficar à beira do caminho e as aves comem. Uma segunda parte, um segundo ser, são aves. Aves não é igual ao ser humano. É interessante isso. Que também é contra a palavra. Ela vem para comer a palavra. Depois nós temos a pedra. A pedra não é um ser. A pedra é algo inanimado na natureza. Eu sei que tem um nome técnico, científico para determinar o que seria uma pedra. A pedra é diferente, por exemplo, de uma árvore, de um vegetal. A pedra, ela é uma rocha. Ela não tem vida. Ela não pensa. Ela não voa. Ela não é um animal. Ela é uma rocha. É um mineral. E a rocha também dificulta o nascimento, o brotar da semente. O que mais que nós temos? Nós temos o elemento sol. O sol é um astro. É um outro elemento. Não é uma pessoa, não é uma planta, não é uma rocha. É um sol. O sol ele tem energia, ele aquece. E ele vem e queima a planta. O sol também, que é a angústia, as decepções, as dificuldades. A Bíblia representa essas coisas à luz do sol. E tem mais um elemento, os espinhos, que é um vegetal. Jesus ele fez questão de usar figuras diferentes que representam tudo que tem na natureza. Olha só, o ser humano, animais, rochas, o que mais? O sol, que representa os astros celestes, e os vegetais. Ele quis dizer, tudo o que há na natureza foi corrompido pelo pecado e tudo se levanta contra a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus está sendo semeado, os homens, Satanás, as dificuldades, os desejos da vida, as pedras no coração das pessoas, tudo isso vai ser um empecilho para essa palavra prosperar, para ela brotar. E a vontade de Deus na nossa vida é que a palavra dele venha produzir fruto em nós, fruto. Esse é o objetivo de Deus. Olharmos para tudo isso, você vai ver o quanto é difícil. Por isso que é difícil, quando o verdadeiro evangelho é pregado, o verdadeiro evangelho, o evangelho do reino é pregado, por isso que é difícil a aceitação, por isso que é difícil a conversão. Tem muita coisa que se levanta contra. E ainda tem o problema do nosso coração. Qual é o meu coração? Qual é o seu, meu querido e minha querida irmã? Olhando para esses solos diferentes que Jesus apresentou, onde que nós nos enquadramos? Onde que nós nos encaixamos? Onde? Que solo que é esse? Não precisa falar para mim, nem para o irmão,
Mas você diante de Deus, como é que tem sido o meu coração? A palavra vem, entra por um ouvido, sai pelo outro e não produz nada na minha vida. O maligno rouba antes de fazer efeito. Ah não, quando eu ouço a palavra eu fico empolgado, aí eu falo, Deus é comigo, minha fé é poderosa, agora vai mudar. Passa 3 dias, aí o irmãozinho lá fala um negócio para mim, pronto, já não quero mais nem buscar Deus, eu já não creio mais que Jesus é o Senhor. Esse é o solo pedregoso, vem um solzinho, deu uma esquentadinha, pronto, era fogo de palha. Será que esse é o meu coração? Ou será que o meu coração é aquele que cai a palavra, mas eu até quero fazer aquilo, eu quero, mas eu tenho outras coisas. Não, eu não posso ir por esse caminho aqui, porque isso aqui me impede. Eu estou enrolado nessa área da minha vida aqui, e eu não posso. É muito comum no comércio, e eu tenho que falar isso. Eu não sei se você é comerciante ou não, eu não sei nada da sua vida. Alguns eu sei aqui com que trabalho ou não, mas isso é uma palavra geral. A pessoa é comerciante, e a nossa lei no Brasil do comércio é dura. Você tem que pagar tudo quanto é imposto. É difícil de prosperar nisso daí. O cara entra numa dessa já sonegando. E aí vem uma palavra, meu irmão, você não pode sonegar. A palavra de Deus diz que sim, sim, não, não. Você não pode mentir. Sonegação, além de ser crime, é mentira e é pecado. Aí a pessoa está lá sonegando e vem essa palavra, e a pessoa fala, eu não posso querer pagar imposto, senão meu negócio não vai para frente. E a pessoa vai ficar no pecado. Vocês estão entendendo? É disso que ele está falando. O coração está cheio de espinho. Eu não posso, se eu parar de sonegar, eu não vou prosperar, eu vou à falência. Meu irmão, então muda de negócio. Porque é melhor você entrar no reino do céu falido, do que você sustentar o seu negócio até o fim para o inferno. E a palavra de Deus é essa, não tem meio termo. Esse é um coração cheio de espinho. Tem pessoas que negociam a sua vida espiritual, a pureza do seu corpo, por A, B, C problemas, e não sei, não, ela já está comprometida com alguma coisa, eu não posso corrigir mais, não dá, se eu for corrigir nessa área eu vou me prejudicar. Espinho, desejo de riqueza, cuidados do mundo. Às vezes o nosso coração é assim. Lá no meu emprego, se eu quiser mesmo fazer do jeito que Jesus fala, eu vou ser demitido. Então seja, meu irmão, seja demitido e assume a Cristo logo na tua vida. Mas eu tenho que mentir para trabalhar, senão eles me mandam embora. Meu irmão, Daniel, ele se recusou a adorar a estátua de Nabucodonosor, é ou não é verdade? Não é verdade. Quem se recusou foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel, havia um decreto proibindo orar, e Daniel falou, eu vou orar a Deus, não tem ninguém que me proíbe. Ele continuou orando e dedaram ele, e quando descobriram que ele continuava orando, lançaram ele na cova dos leões. E Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se recusaram a se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor, por isso eles foram lançados na fornalha de fogo. Será que nós somos crentes desse tipo, desse calibre? Isso é dar fruto. Mas não, se Daniel fosse como nós, ele tinha parado de orar. Eu não, vai me jogar lá para o leão? Não vou orar mais não. Tá bom, eu não oro, tá bom, não oro mais. Se Sadraque, Mesaque e Abednego fosse como a maioria de nós, a hora que tocasse lá um instrumento, Nabucodonosor. Aí a pessoa fala assim, não, isso eu não faria, mas faz com outras coisas menorzinhas. Tem gente que não serve a Deus porque está enrolado com um monte de coisa. Coração cheio de espinho. E Jesus está procurando solos bons. As parábolas de Jesus sempre vão nos confrontar. Sempre vai nos colocar em relação à nossa realidade. Quem nós somos. Jesus apresentou 4 situações. Ele está falando, quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? O nosso coração é o coração que quando cai a semente ela dá fruto. E esse fruto aparece. Em primeiro lugar, Deus vê o fruto, eu vejo o fruto, e depois as demais pessoas. O semeador está semeando a palavra. O solo é o meu e o seu coração. As sementes estão sendo lançadas o tempo todo. Qual que está crescendo? Qual que não está? Mas o meu talvez não dê 100, dá um pouquinho. Meu irmão, se dá um pouquinho, está dando. É ou não é?
Tem um pouquinho de fruto, não tem problema, está frutificando. O que não pode é não dar fruto nenhum. O que não pode é morrer. Essa palavra ela tem que ser vida no meu e no seu coração. Tem que haver transformação. Nós não podemos deixar que as coisas impeçam que a palavra de Deus prospere no nosso coração. Ela tem que produzir vida, tem que produzir transformação, de tal forma que você seja uma referência na sua família, na sua casa, onde você mora, na sua vizinhança, no teu trabalho, até que daqui a um tempo as pessoas comecem a te respeitar, porque elas vão olhar para você e vão ver que você tem algo que é verdadeiro, você tem a luz de Cristo no teu coração, tem algo em você que elas nem sabem o que é, e quando elas estiverem com problema, elas vão te procurar, elas vão querer saber o que eu posso fazer, elas vão querer ouvir o seu conselho, elas vão querer que você ore por elas. Mas infelizmente, a maioria das pessoas que têm buscado a Deus ainda estão vivendo de tal forma que as pessoas têm falado mal de Cristo por causa das atitudes dela. Então nós temos que pensar: Senhor, eu quero um solo bom, eu quero que o meu coração seja um solo bom, e nós podemos fazer isso. Se você identificou que o seu solo está pisado pelos homens e está duro, o que seria isso? Pisado pelos homens. As pessoas me fizeram tantas coisas já que eu estou amargo. A palavra de Deus bate, arrebenta e não entra. Não entra. Coração duro de tanto que foi pisado e está cheio de espírito maligno só esperando você não entender para ele roubar. É isso. Dá para tratar, essa terra é tratável. Pedir para Deus vir com o arado dele e cortar essa terra no meio, abrir esse coração de novo, tirar o coração endurecido e colocar um coração diferente. Ah não, meu coração está cheio de pedra, cheio de coisas que eu mesmo fiz, que fizeram para mim. A palavra até vem com alegria, mas depois, quando vem o problema, eu não suporto. Dá para tratar, dá para tirar pedra por pedra, dá para orar, identificar o que te atrapalha, meu irmão. Qual é o que está te atrapalhando, impedindo de ouvir a voz do Senhor? Ora, busca tirar essas pedras. Nós podemos arrumar o terreno para ficar um solo bom. Ah não, tem espinhos, eu identifiquei comigo, tem coisas ainda que eu não posso servir a Deus porque eu estou fazendo de errado, isso daqui não é certo, isso aqui não é. Então meu irmão, corta esses espinhos, arranca, tira. Ah não, eu vivo preocupado com riquezas, eu não tenho nem tempo, eu nunca li a Bíblia, eu estou só correndo atrás de dinheiro, de prosperidade, é isso que eu quero. Eu estou aqui inclusive, eu não quero saber de salvação, eu não quero saber de Jesus, eu quero ficar rico. Meu irmão, o seu solo é um coração cheio de espinho. Você está no lugar errado, inclusive. Aqui não é lugar de ficar rico, aqui é um lugar de salvação. Aqui é um lugar que nós vamos falar que Jesus derramou o sangue dele para que você não fosse condenado. É isso que a palavra de Deus diz. Você está procurando riqueza, meu irmão? Vai estudar mais, vai se dedicar mais lá no seu serviço, que você prospera. Faz melhor. Mas aqui não é o lugar, aqui é o lugar de ouvir a palavra de Deus e ser abençoado, ser cheio com o Espírito dele, dar fruto. Prepara o teu coração, que ele seja um solo bom, onde Deus possa agir, onde Deus possa crescer a planta que vai frutificar e que pessoas vão se beneficiar. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Ele quer transformar a tua vida, ele quer fazer algo novo em você, E aí, meu irmão, se você for sábio, Deus vai te abençoar, não se preocupa. Ele vai te levar por caminhos de bênção, com muita luta, com muita, às vezes, angústia, porque é assim, é parte da vida. Mas você vai ser forte, você vai ter raízes, não vai ser o sol que vai te queimar, não vai ser os espinhos que vão te sufocar, não, você vai dar fruto, e vai ser um fruto bom. E se dependesse de mim, eu oro para que todos aqui deem 100 por 1, o máximo possível, para que você seja luz na vida de outras pessoas também, porque tem muita gente que precisa de Cristo. É ou não é verdade, meu irmão, minha irmã? Deus, ele quer te abençoar, ele te ama, e Jesus está falando esses 4 solos. Para nós encerrarmos, eu queria ler com vocês o profeta Jeremias. Volta um pouquinho. O livro de Jeremias no Antigo Testamento é um livro grande. Lá no capítulo 4, se você tiver dificuldade, deixa que eu leio, só acompanha. Jeremias capítulo 4, versículo 3. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém. O que Deus diz? Preparai para vós o campo de lavoura.
Olha o que ele está falando: preparai para vós o campo. Ele está falando, trata o seu coração. Por isso que essa parábola é uma bênção, porque nós podemos analisar o nosso coração sem hipocrisia e ver se realmente o meu coração não é um desses. E ele está falando, preparai. Eu posso pedir para Deus me ajudar. Preparai para vós o campo de lavoura, e não semeeis entre espinhos. Ele está falando, toma cuidado, não vai semear entre espinhos, preparai, tira os espinhos, tira a pedra, passa o arado, coloca adubo, rega, que vai ser bênção para você, para a tua família e para todas as pessoas que te rodearem. É isso que Deus tem para você. Nessa manhã, o Espírito Santo quer ajudar, queridos, que nós venhamos a tratar o nosso solo. Às vezes o terreno está abandonado, está cheio de tranqueira, está cheio de espinho, está cheio de pedra, está o solo duro, não tem problema. Deus, Ele é especialista em abrir novos buracos nessa terra dura. Ele vai te ajudar, se você crer e você pedir, Deus vai fazer isso na sua vida. Amém?